Oi, gente, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui na GoFercon hoje, estou muito feliz. A minha primeira vez, vou contar um pouquinho, primeira vez que eu conheci a GoFercon, eu estava aí no público também e eu falava para meus amigos, eu vou lá representar as mulheres. Então, próximo ano, mulheres que estão aí no palco ou que vão assistir a gente depois, se inscrevam na palestra. Dá um medo, eu confesso que eu estou nervosa, mas convido aí vocês para se inscrever também. Nosso tema hoje vai ser comparando threads convencionais versus a inovação do Go. O nosso conteúdo abordado vai ser um pouquinho do fundamento, eu vou passar um pouquinho do fundamento do que é programação concorrente, para a gente conseguir entender a comparação entre as threads. Bom, fundamentos à programação concorrente. O que é programação concorrente? Programação concorrente nada mais é como a forma que o nosso programa trabalha com múltiplas tarefas simultâneas. Isso pode melhorar muito na performance, no tempo de resposta e também na execução de várias coisas ao mesmo tempo. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o que são processos. Processos nada mais é como uma instância independente de programa e execução, que contém o código do programa, dados associados a ele e a memória, todos os recursos necessários para a execução do seu programa. O sistema operacional, aqui como representado nessa caixinha branca, ele é responsável por prover todos os recursos que vão ser necessários para a execução da instância do seu programa. E o que são threads? Threads nada mais é do que pequenas tarefinhas que estão trabalhando dentro do seu processo para prover um melhor desempenho da sua aplicação. Então, nela, a gente pode ter várias tarefinhas trabalhando de maneira simultânea, compartilhando do mesmo recurso do processo, que facilita na execução, por exemplo, um programa de vídeo, a gente tem um executor de vídeo, a gente pode ter uma thread que vai ser responsável por exemplo, prover a interface do usuário, enquanto a outra vai ser responsável por captar toda a interação do usuário. E quando a gente fala de tarefas que são executadas ao mesmo tempo, a gente entra num conceito chamado programação síncrona e assíncrona. O que é programação síncrona? Programação síncrona nada mais é que uma tarefinha que é executada após a outra. E na programação assíncrona, não necessariamente a gente vai estar executando uma após a outra. A gente pode executar simultaneamente. Isso pode gerar um ganho significativo de tempo. Bom, e falando de tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, a gente tem o paralelismo e concorrência. Qual que é a diferença entre elas? Quando a gente fala de paralelismo, a gente está falando de tarefas que estão sendo executadas ao mesmo tempo em núcleos operacionais separados. Então, cada tarefa vai ter um núcleo operacional responsável por prover o recurso necessário para ela ser executada. E na concorrência, o nome já diz, as tarefas estão sendo executadas em apenas um núcleo e elas estão concorrendo do recurso do núcleo operacional. A concorrência, ela dá a sensação que as tarefas estão concorrendo de forma juntas, mas elas não estão, elas estão concorrendo entre si para a utilização do recurso. Isso pode agregar muito no desempenho do nosso programa. Na prática, eu trouxe aqui, por exemplo, imagina que eu estou cozinhando sozinha, eu vou concorrer do meu recurso para fazer várias tarefas para a conclusão do meu jantar. Dá a sensação que eu estou fazendo tudo junto, mas eu não estou fazendo tudo junto. É como se eu fosse apenas um núcleo operacional se dividindo do meu recurso para fazer as tarefinhas. E aqui no outro, imagina que eu estou cozinhando, mas agora cozinhando com uma equipe. Isso é o paralelismo. Eu tenho vários núcleos operacionais trabalhando para a execução de tarefas distintas para a execução do jantar. E quando a gente fala nessa troca
de recurso, de tarefa para a utilização do recurso, a gente entra num carinha chamado mudança de contexto. O que é mudança de contexto? Mudança de contexto nada mais é que a forma que o processador lida para permitir a transação de uma tarefa para outra, para usar o compartilhamento de recurso da CPU. Aqui, por exemplo, a gente tem uma corrida de troca de bastão. O bastão é como se fosse a troca de contexto. Para a próxima pessoa correr, ela precisa pegar o contexto e poder correr. E é assim que funciona com as nossas tarefas. Uma tarefa precisa ceder o contexto para que a outra possa utilizar dos recursos do sistema operacional. Bom, e quando a gente fala nessa troca de contexto, a gente tem um cara responsável pela interrupção dessas tarefas, que são chamados schedules. O que são schedules? Schedule nada mais é que a forma que é gerenciado essa troca. A gente tem a maneira preemptiva, que o sistema operacional ele é responsável por controlar as interrupções de um processo, e a gente tem a modo cooperativa, que o processo ele é responsável por ceder o controle para a CPU. Isso pode levar a alguns bloqueios ou prejudicar o desempenho da sua aplicação de forma global, pois se ela não cooperar para essa transação de troca de contexto para a execução das tarefas, pode atrapalhar um pouquinho. Bom, na prática, agora como que a gente já entendeu um pouquinho o que é programação concorrente e como que funciona as threads, a utilização de recurso, eu trouxe aqui um exemplo clássico que as pessoas citam, que é um processador de texto com 3 threads. Eu imagino aqui que todo mundo já usou um Word, ou um Google Docs, ou programas que fazem a criação de texto, processador de texto. Aqui, por exemplo, eu trouxe um processo com 3 threads, e cada uma das threads é responsável pela execução de uma tarefa. Então, por exemplo, uma thread vai ser responsável por captar a informação que o usuário está colocando no processador. A outra thread fica responsável por corrigir, indentar o seu texto. E a outra thread vai ser responsável pelo salvamento de tempos em tempos. Entende que aqui, quando a gente está utilizando, tem várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, e a gente não tem ideia que é várias tarefinhas concorrendo àquele recurso para poder te dar uma melhor performance na aplicação, e no desempenho, e na funcionalidade. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do que é threads e como que funciona a concorrente, acho que já dá para a gente começar as comparações. Threads convencionais versus a inovação do Go. A gente vai entender um pouquinho aqui o porquê o Golang se destaca nesse contexto de programação concorrente. Bom, quando a gente fala de threads convencionais, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de linguagens mais antigas que foram criadas na época que havia apenas um único núcleo operacional dentro das máquinas. Então, foram linguagens que não foram criadas pensando tanto na programação concorrente. Como que funciona a criação de threads dentro dessas linguagens? Bom, aqui o processo ele vai fazer uma chamada até o sistema operacional, fazendo solicitação de recurso para a criação dessa thread. O sistema operacional vai ser responsável por fazer a alocação de memória para a execução dessa tarefa. Vale lembrar que todas as vezes que essa thread é criada, ele cria geralmente com um número fixo de 1 mega de memória por thread. Então, imagina, se eu preciso de 10 threads no meu processo, eu vou ter 10 megas alocado. E nem sempre esse processo, e nem sempre essa thread vai executar coisas que necessitam de tudo isso de recurso. Por exemplo, eu posso ter um simples cálculo sendo executado em uma das minhas threads e eu não necessito de 1 mega, mas eu vou ter 1 mega alocado somente para essa thread. Vale ressaltar também, em questão a custo, a gente vai ter o custo da alocação de memória e todas as vezes que o processo necessitar de uma nova thread, a gente vai ter o custo dessa chamada até o sistema operacional.
funciona na inovação do Go? As chamadas Green Threads, ou threads leves. No Golang, a gente cria as threads dentro da própria linguagem do Golang. Ele é inteligente o suficiente para se autogerenciar em tempo de runtime de execução da sua linguagem. Vale ressaltar também que o Golang ele foi criado numa era multicore, então ele foi criado pensando em trabalhar com múltiplas tarefas e utilizar todo o recurso de dentro das nossas máquinas. Então, trabalhar com paralelismo e com concorrência dentro do Go se tornou uma forma muito mais prática e inteligente. E quanto que é a alocação de memória de uma Green Thread? Alguém tem ideia? Mais ou menos? Bom, da Green Thread, a cada Green Thread a gente aloca 2 KB de memória por goroutines. Então, imagina se eu preciso de 10 goroutines. Goroutines a gente chama no Golang de goroutines threads. Imagina, se eu preciso de 10 goroutines, eu vou ter muito menos memória do que numa thread convencional. É muito mais barato também, porque a gente não vai fazer mais a chamada até o sistema operacional e todas as vezes que a gente for criar uma thread, a alocação de memória dele é muito menor. E se a gente precisar de mais recurso, a thread consegue, no Golang, ela consegue expandir de maneira automática conforme a necessidade da execução da sua tarefa. E como que fica a implementação e a sintaxe disso? Bom, aqui eu trouxe o Java na comparação, por ter mais familiaridade, também por ser uma linguagem um pouco mais antiga. Não briguem comigo, por favor. Bom, no Java pode se tornar um pouco mais verboso, porque a gente precisa fazer a implementação da classe thread. Então, aqui eu trouxe um exemplo simples, utilizando uma lambda function como argumento do nosso construtor. Então, ali dentro a gente pode implementar qualquer coisa para ser executado. E embaixo, vale ele ressaltar também que todas as vezes que a gente criar uma thread, a gente precisa startá-la. A nível de informação, também, conhecimento, eu trouxe aqui, no Java 21, foi criadas virtuais threads. Quase no mesmo conceito aí do Golang. Threads mais leves, mais performáticas. A gente não vai entrar muito aqui no quesito, porque o tema é falar de Go. E comparar com as threads convencionais. Mas quem tiver aí curiosidade, a gente tem a atualização do Java 21, que cria as virtuais threads. E como funciona no Go? No Go é muito mais simples. Qualquer função, seja ela anônima ou qualquer função que você tenha implementado no seu código, é só colocar a palavra-chave reservada Go. Então, qualquer função ela pode se tornar uma goroutine, ela pode se tornar uma programação assíncrona. É muito mais simples. E a sincronização e comunicação? A sincronização é como a gente sincroniza a utilização dos nossos dados e a comunicação é como as threads se conversam entre si. Bom, no Java a gente tem o Synchronized. Aqui eu trouxe um exemplo de um incrementador e um exibidor. Então, aqui a gente tem a criação de 2 threads. E aqui a gente tem a nossa classe contador, que vai ter o incrementador e o cara responsável por exibir. O nosso Synchronized, que ele é responsável por sincronizar a utilização do recurso. Então, ele vai fazer com que o recurso não bagunce. E aqui dentro também, eu coloquei o Notify e o White, que eles são responsáveis por comunicar quando a execução de uma thread e outra foi executada. Bom, os pós é o Synchronized, que ele ajuda bastante na utilização no Java. E os riscos é risco de deadlock se uma thread ficar esperando a execução de outra, né, a notificação de outra. Ou assim, a sobrecarga de utilização de Synchronized em excesso pode também prejudicar aí o desempenho da sua aplicação. E como que fica no Go?
No Go, eles trouxeram a inovação dos channels. O que são os channels? Os channels são responsáveis por fazer a comunicação entre uma thread e outra de forma mais segura e explícita. Então, a gente consegue fazer a troca de recurso, de um recurso compartilhado, sem perda de dado, ou seja, de uma forma mais explícita. Aqui, a gente está fazendo a criação dos channels. Vale lembrar que todas as vezes que a gente criar o channel, na finalização da sua utilização, a gente precisa fechar ele, porque senão a nossa aplicação sempre vai ficar esperando alguma resposta. Aqui a gente tem as nossas duas Go-routines. Veja como é simples, é só colocar a palavra Go. E esse wait group, ele é responsável, um grupo de espera, que é responsável por esperar a execução das threads. Porque quando a gente fala de threads, de Go-routines, a gente está falando de programação assíncrona. Então, ela vai ficar executando. Aqui, como é um programa pequeno, o programa vai terminar e a sua thread não executou. Aqui está a implementação. Bom, eu usei um defer. O que é o defer, para quem não conhece ainda? Ele é, por exemplo, execute tal coisa quando esse bloco acabar. Então, a gente só vai fazer o decremento do wait group para entender que as threads terminaram de executar. E dentro dos nossos for, a gente tem o canal de comunicação. Então, um é responsável por receber e o outro vai ficar responsável por enviar. Um envia e o outro recebe. Bom, tem uma frase muito legal no Golang, que é: não compartilhe memória, não se comunique compartilhando memória, em vez disso, compartilhe memória se comunicando. Então, através dos channels, a gente consegue comunicar entre uma thread e outra de uma maneira, como eu disse, mais explícita, sem a perda de memória. Então, o Go, ele incentiva muito que a gente comunique através de channels. Então, aqui eu trouxe um exemplo das Go-routines. Ela pode tanto enviar e receber, como uma pode enviar para a outra. Bom, e falando sobre compartilhamento de memória, eu trouxe aqui um exercício. Então, imagine um programa de contagem de estoque em um supermercado, onde várias threads representam diferentes caixas registradoras que atualizam o estoque de um produto. As threads compartilham a mesma variável de estoque que armazena a quantidade disponível deste produto. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a nossa variável de estoque. Então, nossa variável de estoque, segundo o enunciado, é 5. A gente vai ter 3 threads trabalhando em cima desse recurso. Então, vamos lá nesse case. Então, imagina que a thread 1 lê que o estoque é 5 e o cliente A quer comprar 2 unidades. Assim, como a thread 3 também lê que o estoque é 5 e o cliente B quer comprar 3 unidades do mesmo produto. A atualização do estoque vai ser como? Possivelmente pode ser, porque a gente está falando de thread 3 e 2. Então, na terceira thread, imagina que a terceira thread lê que o estoque é 2. Um adendo, a terceira thread, ela pode tanto ler que o estoque é 2, ou que o estoque é 3, ou também que o estoque é 5. Porque a gente está falando de concorrência de valor. E ele, então, vai atualizar o seu estoque para 1. Quanto que a gente vendeu? A gente vendeu 6 unidades. Qual era a quantidade do nosso estoque? 5 unidades. Percebe que a gente vendeu muito mais do que a gente tinha para vender? Por que isso ocorre? Porque a gente está falando de concorrência de threads, concorrência de recurso. O Golang se destaca nisso também, porque ele tem uma espécie de detetive de concorrência. Então, ele consegue, através desse trace trace, quando você coloca na sua execução, você consegue identificar um possível concorrência dentro do seu código. Eu aprendi isso na prática, porque quando eu colocava o código na esteira, os meus testes não passavam, porque ele tinha uma flag que alterava a ordem dos meus testes. E aí, na minha máquina funcionava, porque eu não rodava com essa flag que alterava a ordem dos códigos, mas na esteira alterava as ordens do código e ele dava concorrência no recurso, um recurso que estava lá compartilhado. Eu tive que refazer tudo.
Mas, enfim. E aí foi onde eu conheci o Trace Race, e aí eu comecei a rodar e ele começou a apontar um possível warning de condição de concorrência de dado. No Java e em outras linguagens, essa detecção de condição de concorrência muitas das vezes precisa de uma análise manual ou de ferramentas de terceiros para conseguir identificar possíveis problemas de concorrência de recurso. Aqui eu trouxe o exemplo da execução. Eu acho que deve estar muito pequeno, gente, me perdoa. Mas ali em cima, a gente tem o GoRun, -race, main.go, que é a execução do nosso código utilizando o -race. Aqui ele vai dar um warning de um possível data race. Então, eu implementei aquele código do enunciado, então, sem utilizar as ferramentas adequadas para o controle da minha variável. E ele vai falar de um possível warning de leitura e escrita. Tá? Por que não? Desculpa. E como que a gente resolve isso? Tanto no Java quanto no Go, a gente tem ferramentas que ajudam na exclusão mútua desse recurso. Então, a gente consegue travar no momento da execução que vai entrar naquele determinado recurso e falar, quando uma thread entrar aqui, a outra precisa esperar. Não dá para utilizar junto, porque senão os meus resultados podem ser resultados inesperados. Igual no exemplo, a gente vendeu muito mais recursos do que tinha no estoque. Então, a gente consegue locar e deslocar em qualquer uma das linguagens. Aqui eu trouxe um exemplo no Java, então a gente tem o nosso controle de estoque, a gente tem o nosso lock. E aqui eu coloquei só o carinha responsável por esperar a execução das threads. Aqui a gente tem a criação das nossas 3 threads. Cliente A compra 2 unidades, cliente B 3 e cliente C 1 unidade. Aqui também o carinha responsável por esperar a execução dessas 3 threads. E aqui a gente tem a nossa função realizar compra. Então, percebe que aqui eu loco o recurso, eu processo a minha compra e eu desloco o recurso. Então, quando uma thread for executar, ela vai ver, está alocada? Então, eu preciso esperar. Então, está alocada, eu posso processar. E como fica no Go? Bom, no Golang a gente vai ter aqui o estoque, a gente vai ter o mutex, que na verdade é o nosso lock, e a gente vai ter o nosso grupo de espera. Então, aqui eu estou adicionando o nosso grupo de espera e as nossas 3 threads. Então, cliente A, a mesma coisa. Cliente A compra 2, cliente B compra 3 e o cliente C vai comprar 1. Como que fica a implementação disso? Então, aqui a gente tem o nosso differ, contabilizando o nosso grupo de espera, e a gente vai ter a alocação e desalocação do nosso recurso, e a nossa função de processar compra. Eu não trouxe aqui a implementação do processar compra, mas é um simples controle de estoque, só para fazer um enunciado. Bom, aqui é o resultado da nossa execução do nosso código. Então, se vocês perceberem, nos logs, cada uma das execuções, esse aqui em branco é do Java e esse daqui em preto é o do Golang. Cada uma das execuções, uma thread executou primeiro. Então, aqui, o cliente A chegou. Na segunda execução do Java, o cliente B chegou primeiro. No Golang, o cliente C, mas a execução final dos estoques foram diferentes. Então, independente de quantas vezes eu rodar, eu vou ter um resultado diferente, porque a gente está falando de threads, de programação assíncrona, e a gente está falando de concorrência de recursos. Então, elas concorrem entre si para utilizar daquele recurso. Então, a gente não consegue garantir a ordem da execução. Por isso que é muito importante saber gerenciar adequadamente o acesso do nosso recurso compartilhado para não ter esse problema, erros de condição de corrida do dado. E, para finalizar,
Voltando ao tema dos schedules, lembra o preemptivo e o cooperativo? O Golang, ele tem a gente pode dizer que ele tem o seu próprio schedule. Ele consegue trabalhar de maneira cooperativa com elementos da preempção. Então, ele vai executar toda a sua tarefa. Se ele vê que aquela tarefa vai ter algum tipo de bloqueio, seja ele por sleep time, seja ele por esperando a resposta de um canal, ele consegue ceder a execução para outra tarefa. E ele consegue manter de forma justa a execução. Já no Java, a gente já trabalha apenas com agendamentos preemptivos, onde as threads são gerenciadas pelo sistema operacional. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no meu LinkedIn. Eu trabalho no Mercado Livre. Também tem vaga no meu time, então se vocês quiserem mandar mensagem, pode mandar, a gente troca uma ideia. E é isso. Pessoal, a gente tem um tempinho ainda para uma pergunta. Alguém quer aproveitar? Levanta lá no fundo. Perdi você. Gente, enquanto o Elton chega lá, compra do almoço em cima, o almoço lá embaixo, a gente vai ter food trucks. Manda aí, Elton. Olá, olá. Aqui atrás. Oi. E caso tenha uma prioridade alta na thread, como é que faz? No Golang, o Golang ele consegue entender qual thread ele precisa executar primeiro, seja por uso de recursos, seja por ser mais longa ou mais curta, ele consegue fazer essa comparação. E consegue executar de forma justa todas as nossas threads, todas as nossas routines, né, na verdade. Beleza, valeu. Boa. Podemos fazer mais uma? Mais uma pergunta. E a gente vai para o almoço. Só um aviso, tá, galera? A volta do almoço vai ficar ali no aplicativo e no post no Instagram. Aproveitem o almoço para trocar ideias sobre Lightning Talks, tá? Lightning Talks. E deixar o tio Mineto feliz. Busca ele. Ó, ele já levantou a mãozona lá. Manda. Então, aproveitando a pergunta do colega, você não falou sobre queries, né? Existe alguma coisa parecida em Go do que uma query numa linguagem tradicional? Queries síncronas. Bom, eu posso saber te responder depois. Alguém quer colaborar com a resposta? Alguém quer colaborar com essa resposta? Não? Ali, ó, um amigo quer, gostei. Uma salva de palmas para o... Felipe, vamos lá no palco do ladinho. Eu já implementei eu fiz um sisteminha que é aquela teoria do macaco infinito, não sei se vocês conhecem, que é, tipo, se você tiver macaco suficiente, digitando, você consegue escrever qualquer coisa que Shakespeare escreveu, e eu meio que fiz algo no estilo, que é várias threads, várias Go routines, cada uma gerando caracteres aleatórios, e a partir disso, por exemplo, eu dava uma entrada de texto. Eu quero que os macacos, né, cada Go routine, ache essa frase aqui. Aí eu joguei tudo, eu fiz uma queue, né, uma fila para vários macacos encontrar cada uma das palavras e meio que juntar tudo no final das contas. Então, em Go dá para fazer um sistema parecido, mas aí não tem, eu pelo menos não achei na época, né, um suporte nativo para realizar isso. Eu realmente tive que implementar. Muito bom, obrigada, Felipe. Então é isso, galera. Eu acho que é uma ótima oportunidade para trocar uma ideia sobre filas, né? Sobre queues ali na hora do almoço e no evento. Muito obrigada, Ana, arrasou. Obrigada. E, gente, bom almoço para vocês. E a gente se encontra 1h30, beleza?